O judiciário não puniu ninguém. 3 anos do crime da Samarco lá em Mariana e ninguém preso. É possível minerar sem esse tipo de barragem que ceifa a vida e que destrói o meio ambiente. Portanto, punição para os culpados. Esta casa tem que cobrar algumas providências. A primeira delas é a demissão do presidente da Vale. Apresentamos um requerimento criando uma comissão externa de deputados para acompanhar e fiscalizar todas as nossas barragens e nosso Brasil. Nós vamos ter o aposentado recebendo menos que um salário mínimo. Isso não pode prosperar. Porque ninguém tem coragem também de falar sobre as alternativas a se fazer uma reforma da Previdência. Na semana de abertura dos trabalhos legislativos, não houve votação de proposições, apenas sessão de debates. Um dos temas discutidos em plenário foi a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, provocada pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. A Vale reincidente num crime que mata mais de 500 pessoas, não temos dúvidas. É verdade que os desaparecidos, nós não temos esperança de que essas pessoas estejam vivas. Os 20 que a Samarco e a Vale e BHP Biritos mataram lá em Mariana. E ainda que ameaça pessoas como lá em Congonhas, na Casa de Pedra, é aqui em Paracatu, bem perto de nós. Nós temos o grande desafio, não só moralizar os empreendedores, não basta gerar emprego, tem que garantir qualidade de vida para todos, mas também o judiciário não puniu ninguém. 3 anos do crime da Samarco lá em Mariana e ninguém preso. Que este parlamento não se curve diante da omissão do judiciário. Iniciei aqui já o meu mandato emplacando a CPI de Brumadinho para investigar o crime que foi acontecido naquela região e que vitimou centenas de pessoas. Vamos investigar de maneira imparcial. Será uma CPI que não terá preço, que não se dobrará à pressão e que vai fazer justiça para aquelas famílias terem o mínimo de acalento depois daquilo que aconteceu. Nenhum dos 22 indiciados pelo crime de Mariana foram punidos, porque o lobby deles e o dinheiro é forte e o lucro da Vale é grande. Também não foram punidos e não foram leis feitas dentro do Legislativo, porque dentro do Legislativo também o lobby é forte. Se nós fizermos uma CPI em Minas, uma CPI na Câmara, uma CPI no Senado, nós não teremos a força de algo conjunto que estabeleça leis e enfrente conjuntamente o lobby. Eu chamo os líderes de todos os partidos aqui presentes para que a gente, junto com o Senado, faça uma CPMI. A CPMI é para casos que causem impacto nacional muito grande, dramas nacionais. É exatamente esse caso. Então, a primeira proposta, presidenta, Vossa Excelência que é da mesa, é estabelecermos uma comissão mista de inquérito. E a segunda, e aqui eu termino, é que a gente faça a destituição da diretoria da Vale. A gente está requerendo uma comissão externa especial da Câmara dos Deputados, sem custo nenhum, para a Câmara dos Deputados, formada por deputados para acompanhar a fiscalização e não ser acontecer no Estado do Rio de Janeiro, a tragédia que está acontecendo em Minas Gerais, trabalhar na prevenção da fiscalização no Estado. Então, aqui eu quero pedir apoio dos nobres pares para participar dessa comissão sem custo para a Câmara dos Deputados, para que a gente possa fiscalizar e acompanhar, para não ter mais uma tragédia no Estado do Rio de Janeiro, podendo poluir até o Rio Paraíba do Sul, que é a grande fonte de água do nosso Estado. Efetivamente, o que aconteceu em Mariana não serviu de exemplo para ninguém, porque entrou num ouvido e saiu no outro. Entrou num olhar e saiu no outro. Ninguém chamou para si a responsabilidade de fazer o que devia ser feito. Essa casa não fez. O governo de Minas não fez. O governo não fez. O Ministério não fez. O meio ambiente não fez. Ninguém fez. E não é que se fique acusando os outros, porque a mão que aponta um dedo para lá, aponta 3 dedos para cá. Mas é hora de
tomar uma atitude e buscar na dor, no sofrimento, quem sabe o exemplo, o estímulo, o desafio, para fazer com que a gente dê uma resposta satisfatória à sociedade, até porque a mineração é importante para o país. Claro que é importante, mas não podemos, a pretexto dessa importância, sucumbir ao meio ambiente, matar vidas, vidas, vidas e muitas vidas. Vou abordar um requerimento de suma importância e oportuno no momento, que nós apresentamos um requerimento criando uma comissão externa de deputados para acompanhar e fiscalizar todas as nossas barragens em nosso Brasil. Só para se ter uma ideia, hoje no Brasil, senhoras e senhores deputados, são 24 mil barragens registradas. Dessas 24 mil barragens, 790 são de barragens de mineração. Só no estado de Minas Gerais, de 204 barragens que são considerados de alto potencial de dano, só em Minas Gerais temos 134. No Pará, são 93 barragens de mineração, tem 20 nesta situação de alto dano potencial. Nós estamos, para finalizando, senhora presidente, em pleno século XXI, com tecnologias avançadas, modernas, não podemos admitir o que aconteceu em Mariana e recentemente em Brumadinho. Acho que esta casa tem que cobrar algumas providências. A primeira delas é a demissão do presidente da Vale. A segunda delas é a responsabilização civil e criminal da Vale do Rio Doce. A terceira delas é a indenização às famílias. E a quarta, a recuperação dos danos ambientais. Estamos entre os primeiros que assinou o pedido de CPI e queremos que seja uma CPI que haja rápido, mas não podemos até esperar a CPI. Amanhã vamos já estar com o ministro Gustavo Canuto no Ministério, que era da integração, mas que cuida dessa área, para que demonstre de maneira clara atitudes, porque existem tantas outras barragens, e a gente já vem dizendo, não precisa de barragem de receito. O que faz isso é a ganância, porque é possível minerar sem esse tipo de barragem que ceifa a vida e que destrói o meio ambiente. Portanto, punição para os culpados. Nós não esquecemos as 19 vítimas de Mariana. Nós não esquecemos os danos irreparáveis ao meio ambiente. E nós não esquecemos aqueles que hoje à tarde clamavam por justiça, clamavam por uma pequena indenização da Vale, os produtores rurais atingidos em Brumadinho, aqueles que já estão sendo contaminados por aquela lama tóxica. E, infelizmente, a audiência ocorrida agora em Minas Gerais terminou sem acordo, porque a Vale se recusa a indenizar essas pessoas. A vida não tem precificação, mas o crime ambiental, humanitário e a reparação a essas vítimas é o mínimo. Além do que, cai a falácia do Estado mínimo, porque nós sabemos que quando se privatiza as coisas pioram e que quando precisa do Estado estão lá os bombeiros, guerreiros, homens e mulheres salvando vidas. Então, essa homenagem a Brumadinho e essa luta nossa aqui da bancada. Outro tema que mobilizou os deputados foi a reforma da Previdência proposta pelo governo. Além da idade mínima para a aposentadoria, outros pontos provocaram divergência entre os parlamentares. Primeiro, é o modelo de previdência. Não é só se é 65 ou se serão 62 anos, mas o modelo e o regime de repartição. Mesmo em valor menor, ele vai ter que constar, e eu com certeza, o meu partido, a nossa bancada, nós haveremos de construir esse senso comum para que nós possamos contribuir ao Brasil. Afinal de contas, são 20 estados brasileiros que estão com dificuldades extraordinárias para pagar o seu servidor. Nem tem dinheiro para fazer investimento, nem tem dinheiro para pagar os seus fornecedores. Para que vocês tenham uma ideia dessa excepcionalidade, o policial militar, dos 34 direitos trabalhistas que a Constituição prevê, goza de apenas 6 direitos. E a expectativa de vida de um policial militar, cientificamente comprovado, é de 12 anos a menos que a média da população nacional. Portanto, meus amigos, ponham a mão na consciência
na hora de votar com os profissionais da segurança, com os policiais do nosso Brasil, porque são eles que mantêm todos vocês vivos. Igualar a aposentadoria para homens e mulheres aos 65 anos é culpar pela crise quem não tem culpa com a crise. E pior, os trabalhadores rurais e as trabalhadoras rurais, de 55, 60 para 65, é um crime ainda maior. E querer jogar na assistência social. Falando em assistência social, o que o Bolsonaro está apresentando não é só para a assistência social do BPC ter um salário inferior ao salário mínimo. Se formos seguir a regra que querem impor, que é a capitalização, copiando o modelo chileno, nós vamos ter o aposentado recebendo menos que um salário mínimo. Isso não pode prosperar. Porque ninguém tem coragem também de falar sobre as alternativas a se fazer uma reforma da Previdência. Porque se você não corta gasto, você só tem 3 outras opções. Ou você imprime dinheiro e gera inflação para pagar essa dívida, e a gente já sabe, a gente já teve experiência nos anos 90 com a inflação, não foi muito legal. Ou a gente se endivida mais, e a esquerda que fala em não dar dinheiro para os banqueiros, acho que não quer se endividar mais com os bancos nacionais, como o Lula aumentou a nossa dívida interna. Ou a gente aumenta imposto. Eu quero ver o oposicionista à reforma que tem coragem de subir aqui nessa tribuna e falar que defende aumento de imposto, aumento de inflação ou aumento de endividamento contra a reforma da Previdência. Populismo é fácil, difícil é quando a realidade bate a porta. As propostas para a educação também foram debatidas em plenário. Os deputados reagiram às declarações do ministro da Educação. Ricardo Vélez Rodrigues defendeu a volta da educação moral e cívica nas escolas e disse que universidade não é para todos. Ministro da Educação que nem parece, de fato, ser ministro da Educação. Que não vejo ele tratando daquilo que é relevante, daquilo que mexe com o dia a dia da educação do país. Não fala sobre política, sobre soluções para melhorar a remuneração dos nossos professores e professoras. Não fala sobre investimentos que possam dar à educação infantil, ao ensino fundamental, às nossas creches, escolas, condições de aperfeiçoar o aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças. Não trata da política da educação e chega aos absurdos. Primeiro, de dizer que universidade não é para todos. O ministro parece desconhecer um princípio básico da Constituição. A Constituição é clara, educação é para todos. Quero anunciar aqui que nas primeiras oportunidades da Comissão de Educação estarei me somando a outros parlamentares para convocar o ministro da Educação aqui, para que ele venha se explicar dessas falas absurdas. Nós temos que dar pelo menos o crédito para ver se este ministro e sua equipe e o novo governo têm a capacidade de melhorar a educação que vive um estado de calamidade pública de norte a sul, leste a oeste nesse país. E para melhorar, nós vemos nesse cenário de terror que alguns querem pintar a figura do ministro e a este governo, nós vemos aí já decisões aqui como parlamentares, o colega que lamentavelmente está ausente, mas que tem um grande respeito e estima, o Alessandro Molon, do meu estado, que já apresentou requerimento de convocação do ministro. É por esse tipo de ações que eu gostaria que a oposição brasileira pudesse refletir o que é que vocês fizeram com a educação nos últimos anos. E dizer que eu tenho convicção que o trabalho do ministro, e o ministro já está à disposição para visitar a Comissão de Educação, a Comissão de Cultura, de Esporte, para trazer todos quaisquer esclarecimentos, porque a gestão do ministro será uma gestão de transparência, de seriedade, de combate à corrupção, de respeito aos valores da família naquele ministério. Vou continuar frequentando, atendendo a unidade de base de saúde, mesmo como deputado federal. E lá vejo como vários dos temas trazidos pelos pacientes têm a ver diretamente com a falta de informação que a nossa escola infelizmente não traz. Sobre, por exemplo, gravidez na adolescência, sobre preconceito e estigma em relação à população LGBT, sobre o tema das drogas, sobre os impactos ambientais e a relação delas com doenças. Por isso é inadmissível a tentativa de se colocar uma mordaça nos professores brasileiros, seja do nível de ensino básico, seja do nível superior do ensino técnico. Por isso que apresentei esse projeto aqui, Escola Livre,
para que a gente possa garantir liberdade para os nossos alunos, liberdade para os nossos professores, liberdade de cátedra. Me manifesto aqui sobre a questão da BR-319. Estrada essa que interliga a Amazônia Ocidental, que uma região que 8 milhões de brasileiros e amazônidas trabalham, moram e lutam. Estrada essa que o povo amazonense e boa parte do estado do Acre, Rondônia e Roraima já cansou de esperar. Entender que não pode caminhar junto desenvolvimento econômico com desenvolvimento socioambiental é uma visão atrasada. Ligar o estado de Roraima e o estado do Amazonas ao restante do Brasil não é só ligar dois polos e duas regiões. É a ligação de uma visão atrasada, de um comportamento atrasado para uma visão do futuro. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Estou aqui com o compromisso referendário. Compromisso com a reforma agrária. Para que as nossas famílias, acampada e assentada, tenham o respeito do atual presidente da República. Com a reforma urbana, o povo que vive na cidade, que precisa casa, que precisa transporte, que precisa saúde, que precisa educação, a reforma urbana é urgente e necessária no nosso país.